Olá, sejam bem-vindos a mais um SmartCast aqui na Smart Summit 2025, maior evento de finanças do Rio de Janeiro. Estou aqui com o Murilo Cortina, Head de Desenvolvimento de Negócios da QR Asset, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento da cripto, né, e o porquê investir em cripto aqui nesse país Brasilzão aqui, né? Exato. Primeiro, muito obrigado pelo convite, muito obrigado aqui por participar mais um podcast. Eu acho que mais uma ação ali, tanto da Invest Smart, como em geral, né, nesse grupo como um todo, trazendo para esse evento cada vez mais esse tópico cripto, mas não de uma forma generalista, né? Acho que a gente tem profundidade, a gente também tem profissionalismo quando olha para esse mercado em construção, que eu acho que é essencial para ele. Exato. Eu acho que poderia começar explicando mais ou menos como funciona uma blockchain, para o pessoal que não entende muito bem ainda, só para exemplificar, para a gente poder... Perfeito. Eu acho que assim, o primeiro ponto, né, que eu acho que esse que é o legal, né, desse episódio, a gente falar aqui, por que não investir em cripto, né? Sempre quando a gente pensa em investimento, o que na verdade é investir? É eu comprar um ativo barato e eu vender ele caro, né? Isso aí, eu vou fazer esse processo, eu vou ter um lucro, e aí isso significa investir, né? Pelo menos investir ganhando dinheiro, né? A gente pode também investir perdendo dinheiro, mas a gente procura sempre ganhar dinheiro. Mas qual que é o importante aqui que eu estou trazendo nesse conceito básico? É que se eu falo que eu tenho que comprar barato e vender caro, e se eu sou um cara que eu estou em cripto, com uma gestora em cripto como a QR, colocando esse ativo, na verdade o que eu estou dizendo assim, numa visão fundamentalista, eu estou dizendo que cripto está barato. Então por que cripto está barato? Eu acho que o principal aspecto é a gente imaginar que cripto na verdade nada mais é do que são meios de você propagar a tecnologia blockchain como uma adoção, né? O que é essa tecnologia blockchain? Ela nada mais é do que uma forma de você trocar dados, né? Pode ser mensagem, pode ser transações financeiras, mas você tirar aqueles dados de uma dependência de um órgão centralizador, né? Vamos imaginar, por exemplo, quando eu vou mandar uma mensagem para você por WhatsApp. Você vai receber ali sua mensagem, eu mando para você no meu celular, chega no seu celular, só que esse meio do caminho a gente não tem muita ideia do que acontece, a não ser que você seja um profissional específico dessa área. A gente não vai entender que eu tenho uma criptografia dessa mensagem, ela é mandada para um servidor de colocation da AWS, que ele vai criptografar, depois procurar os destinatários, criptografar e blá blá blá, porque a gente não tem toda essa visão do meio. O que a gente importa para a gente? É mandar uma mensagem, chega rápido para você e a gente continua uma conversa por aí. Blockchain, ele vai ser esse intermediário, vamos dizer, dessa mensagem, tá? Só que o diferencial aqui é que em vez de eu precisar, por exemplo, no caso do WhatsApp da Meta, para fazer toda essa validação da mensagem, o que o Bitcoin fez, né? Que ele foi o primeiro, né? Lançou junto com os outros criptos. Ele traz, na verdade, uma metodologia de descentralização de todo esse poder do controle, da validação e da propagação dessa mensagem. Porque eu distribuo ela para quem? Para os próprios participantes da rede. Então, na verdade, os próprios participantes da rede são incentivados a fazer a validação dessa mensagem e eles são remunerados com isso. No caso do Bitcoin, são os mineradores que eles são remunerados em Bitcoin por fazer essa validação. E não só isso, mas a gente tem uma função de como se fosse outras pessoas fiscalizando e validando o que o próprio validador olhou. De uma forma que a gente faz toda uma cadeia que ela é interdependente e se uma pessoa tentar fazer alguma coisa de errado, vão ter N outras pessoas olhando para isso e vão falar assim, não, esse cara fez de errado, a gente não valida o que ele validou, e essa mensagem, ela é, de certa forma, desvalidada, vamos colocar assim, e ela não é propagada dentro da blockchain. Só que tem outra pessoa que vai fazer isso correto e consegue propagar e validar essa mensagem e fazer com que isso percorra. Só esse ponto de eu trazer uma tecnologia que ela seja descentralizada, ela já é disruptiva porque eu já tiro do poder de empresas ou serviços centralizadores ou agregadores que tenham que fazer todo esse papel para a sociedade. E eu consegui impulsionar um crescimento tecnológico de uma forma muito mais generalizada. Mas a grande pegada de blockchain foi que ele fez o quê? Em vez de eu só validar uma mensagem e passar ela, o que eu faço? Eu pego essa mensagem e eu plugo ela num bloco que está cheio de outras mensagens. Né, cheio de outros dados, vamos supor, pegar o jeito mais generoso possível. Pega esse dado e joga num bloco que está cheio de outros dados. E esse bloco, ele pluga com o bloco passado, que com o bloco passado, com o bloco passado, com o bloco passado, que é uma cadeia gigantesca de blocos, de forma que se eu tentar corromper uma única mensagem, eu tenho que corromper milhares de mensagens dentro do bloco, que estão ligadas com outro bloco, com outras milhares de mensagens. Ou seja, você cria uma função de que computacionalmente a gente não tem a tecnologia necessária para fazer o corrompimento de todos esses blocos. Dessa forma, eu não tenho a tecnologia necessária para corromper nenhuma mensagem, né, dentro do blockchain. Por ele ter essa estimativa segura, né, para a gente mensurar isso, hoje, eu tentar corromper uma mensagem dentro do blockchain,
seria, em ordem de grandeza, parecido com eu tentar hackear todos os computadores da Terra por 100 vezes de uma vez. Ou seja, eu transformo um sistema de mensageria ou de troca de dados seguro, descentralizado, ou seja, não tem um agente que vai garantir tudo isso, é uma rede que se autoalimenta e eu consigo trazer segurança, descentralização e eu rompo barreiras nacionais. Eu trago algo que ele não tem... o blockchain não nasceu nos Estados Unidos, não nasceu na China, não nasceu no Brasil. Ele é global. Sim. Então, eu trago um sistema de mensageria global, seguro e incorruptível. Exato. Esse é o grande teste de valor de blockchain. Hoje temos também diversos tipos de criptos e funções também, né? Talvez você explicar algumas funções que algumas criptos têm, como, por exemplo, o pessoal conhece muito Bitcoin, mas existem outras, né? A Bitcoin é mais famosa, mas existem outras ligadas à inteligência artificial. Se você puder detalhar algumas funções que você, alguns projetos, né, de cripto, só para o pessoal entender. Perfeito. Eu acho que quando a gente parte desse princípio básico de eu envio uma mensagem, essa mensagem é processada e chega na pessoa que eu quero enviar essa mensagem, né, no meu destinatário, eu consigo traduzir isso e começar a malhar isso. Então, por exemplo, no Bitcoin eu faço isso de uma forma muito direta, né? Já mudou bastante Bitcoin, existem alternativas, mas o primórdio do Bitcoin é eu criar uma mensagem, propagar ela, chegar ao destinatário. Só que eu posso, de repente, querer colocar condições para essa mensagem. Então, vamos supor, eu quero enviar uma mensagem para você se tiver um dia fazendo 25 graus, se o seu nome começar com a letra B, e se, sei lá, você tiver vestido branco. Eu começo a colocar condições nisso. Por que isso é importante? Porque eu mudo um pouco o jogo, a dinâmica do jogo. Na verdade, quando eu coloco condições, eu estou fazendo o quê? Como se fosse um contrato, né? Preenchido esses pré-requisitos do contrato, automaticamente essa mensagem é processada e entregue a você. Só que eu preciso dos pré-requisitos primeiro. Quando eu tenho pré-requisitos para eu conseguir mandar uma mensagem de uma forma automática, eu estou fazendo, na verdade, o quê? Um contrato inteligente. Por quê? É um pré-requisitos preenchidos, mensagem entregue de uma forma automática. Surgem protocolos como Ethereum, Solana, e uma infinidade de outros projetos que a gente chama de infraestrutura ou de Layer 1, né, da primeira camada, que começa a trazer esse dinamismo para o mundo cripto, de começar a colocar diferentes condições. E a partir desse conceito base, eu trago toda a cadeia de sopa de letrinhas que existe em cripto. A DeFi, de finanças descentralizadas, NFT, Web3. Na verdade, o que eu estou fazendo? O que é um protocolo de DeFi? É um contrato inteligente. Só que o que eu vou fazer? Tem um vendedor, tem um comprador. Eu quero comprar Bitcoin valendo R$1. Você tem um vendedor vendendo a R$1, faz o match, é propagado isso e é realizada a operação. O que é isso? É um contrato inteligente. NFTs, ele entra num outro aspecto, que fazer tokens não fungíveis. E uma infinidade de coisas até eu chegar em pontos como, por exemplo, a inteligência artificial. Qual que é um grande dilema de inteligência artificial que está se criando? É a propagação de conteúdos criados por IA. Chega um ponto em que a gente começa a se questionar se aquilo é humano ou o IA que está interagindo, né? E o interessante, quando eu volto naquela questão, né, de segurança, de incorruptível, de cripto, um dos meios tecnológicos mais eficientes que a gente tem de entender se aquele conteúdo é produzido por IA ou por um ser humano é a própria blockchain. Porque como ela é incorruptível, eu consigo, ele é um livro aberto, tudo que está ocorrendo na blockchain, você consegue consultar um Block Explorer e você tem completo e total acesso do que as interações. Então, se um conteúdo é gerado por IA, você vai ter a origem dele na blockchain. Se ele tentou fazer qualquer alteração dentro desse meio do caminho, eu vou ter essas alterações mostradas dentro da blockchain. Ou seja, eu consigo fazer o tracing completo da interação dessa manipulação de dados e eu sei se aquela origem é uma origem de IA ou origem de um ser humano. Isso é só um dos exemplos do dinamismo que traz a aplicação blockchain, né, como um todo, como o próprio fundamento desse mercado. Mas o grande ponto que a gente coloca, então, tá bom, o título desse podcast é por que não investir em cripto. Quando a gente chega no ponto de investimento, a gente pode olhar para esses fundamentos, mas a primeira coisa que vai chamar a nossa atenção é o quê? É a volatilidade. Né? Nada mais que é o sobe e desce de preço desses ativos. Por que isso acontece? Primeiro ponto. Tudo que a gente está discutindo aqui são não mais ideias, mas projetos ainda em construção. Né? Ou seja, o mercado de blockchain, o mercado de cripto, não é um mercado já consolidado, é um mercado em construção. O grande lance é que quando você trouxe esse tipo de investimento a partir de tokens, né, criptoativos,
você dinamizou ou você facilitou o investimento em como se fossem pequenas startups, mas que você consegue injetar uma liquidez muito grande nelas e você consegue ter um investimento muito grande, mesmo que elas não sejam projetos já consolidados ou empresas consolidadas. Com essa dinâmica, na verdade, quando você está investindo em cripto hoje, você está participando da construção de um mercado. Né? Quando a gente compara, por exemplo, um mercado de tecnologia, eu gosto de trazer muito o cripto com a próxima fronteira da internet, que para mim é muito significativo isso, como sendo a cripto, blockchain, nossa identidade virtual, num futuro muito próximo. Mas quando a gente traz esse dinamismo, então vamos comparar a adoção de internet com cripto, a gente vai olhar para dois nichos de tecnologia, e esses nichos de tecnologia, a gente tem uma curva normalmente que a gente fala de tecnologia, de deep tech, que é uma curva S de adoção, né? Que ele toma uma frente, ele decai, depois ele toma uma exponencial para cima. Quando a gente compara o crescimento de cripto com a internet, em níveis, né, desde a sua origem até hoje em dia em cripto é como se a gente estivesse mais ou menos em 97, em 98, comparado com a internet. Ou seja, era aquela época que, para quem já participou aqui, primórdios. Você estava tentando internet de escada, os sites eram toscos, você não tinha interação nenhuma. Horário para entrar, né? Tinha horário para entrar, custava por hora que você ficava logado na internet. Mensagens, tinha que esperar as pessoas estar online para conseguir interagir com ela. Ou seja, é uma interface muito primitiva. Cripto hoje, a gente está mais ou menos nesse plano. Ou seja, a gente não tem nem realmente produtos e serviços utilizando integralmente a tecnologia blockchain. Então, investir hoje em blockchain é você participar da construção de um mercado que vai revolucionar o sistema como a sociedade vive. Isso vai revolucionar na troca de mensagens, sistemas financeiros, financiamentos coletivos, jogos, inteligência artificial, em vários outros nichos em que você está entrando na construção desse mercado. Por isso que quando você olha investimento em cripto e olha essa volatilidade, o que você é quase que obrigado a olhar? Investimento a longo prazo. Primeiro ponto, tem que ser um investimento a longo prazo, e por ser investimento a longo prazo, ele tem que fazer parte de uma porção da sua carteira que não vai jogar em risco uma parte gigantesca do seu capital. Porque como ele é volátil, como está em construção, você tem que alocar uma parte que você esteja confortável, que, por exemplo, em um período curto de tempo, o seu portfólio possa cair 25%, né, 30%, porque faz parte da construção do mercado. E por isso que a gente criou a QR, uma gestora, para ela justamente olhar para esses projetos e falar o que vale a pena investir e o que não vale a pena investir. De novo, olhando o exemplo da internet. Quando a gente olha para lá, um dos ativos, uma das empresas que a gente olhava muito naquela época, lá para o meio de 90, era o Yahoo, por exemplo. Ball, Yahoo. E hoje em dia, o que são essas empresas? Uma que era subvalorizada era a Google. E hoje em dia, a Google é o que é, hoje em dia. Então, a gestora em cripto, né, muito mais naquela que a gente veio do mundo de equities para cripto, não o inverso, a gente vai justamente ter esse olhar. A gente traz tanto um critério quantitativo, né, de um fundo que opera de uma forma sistemática, quanto o nosso olhar discricionário também. E falar com desenvolvedores de projeto, falar com os fundadores de projeto, com as fundações por trás desses tokens, e entender o que é realmente fundamentalmente bom, está no momento bom para investir, e o que é fundamentalmente ruim e pode estar num hype de investimento, mas não vale a pena essa visão. Então, para a gente é muito essencial fazer esse critério de uma alocação confortável no seu portfólio, que você entenda essa questão da volatilidade e olhar para o longo prazo. Porque quando a gente faz isso, a gente está participando da construção desse mercado. E o mais interessante é que, dentro dessa perspectiva, cripto está apresentando para a gente hoje uma janela de investimento. Mais para frente, esse mercado ele já vai estar bem maior. A gente está falando de Estados Unidos começando a entrar de forma agressiva nesse mercado, outros países já discutindo colocar Bitcoin como reserva de valor. Então, em um período, acho que mais rápido do que a gente imagina, esse mercado de criptoativos ele já vai estar muito mais envolvido. E essa janela que você teve de investir nesse mercado e participar da construção dele vai ser perdida. E todo esse que a gente tinha de receio dessa volatilidade, ela vai fazer com que você abra mão para a construção de talvez a tecnologia que vai revolucionar a nossa sociedade junto com inteligência artificial nos próximos anos. Então, por isso que a gente é tão convicto a ponto de criar uma gestora para investir nesse nicho de mercado e que a gente acha que ele vai ter um crescimento ainda, uma perspectiva muito, muito positiva num curto, médio prazo. Sim. Estamos chegando ao fim do Smart Cash. Eu queria que você explicasse um pouquinho dos fundos que a QR Asset oferece
e a característica deles, para o pessoal entender também como vocês trabalham. Perfeito. Acaba que eu falo, eu fico tão empolgado quando eu falo de cripto, eu falo mais do universo blockchain do que a própria QR Asset, né? Que é, vamos dizer, o objeto ali que a gente está olhando para esse mercado, assim. Então, muito bem, na QR a gente tem hoje 2 fundos de gestão ativa, né? Um fundo que ele investe, os 2 fundos eles têm esse critério de alocação sistemática, são fundos que a gente faz todo o processo de decisão de alocação baseado em critérios de fatores junto com cenários, e a partir disso a gente consegue literalmente plugar nosso trading system nas diferentes blockchains que a gente opera, e a gente consegue ter dados real-time dessas blockchains para justamente eu trazer o que para o investidor? Eu quero trazer tanto a diversificação, né, no fundo que a gente tem o QR Blockchain Assets, é um fundo que a gente busca a diversificação nesse setor, porém, é um fundo que eu também vou tentar normalizar essa vol, né? O que significa isso? Eu quero entregar um Sharpe de cripto para os meus clientes. Sim. No sentido de que, se eu tenho esse fundo, eu vou, provavelmente, se o Bitcoin subir 30%, eu não vou acertar o bumbo na mosca e o meu fundo ele fica um pouco abaixo do Bitcoin. Mas em momentos de queda, eu tenho travas de segurança dentro do meu fundo em que eu consigo normalizar essa queda e com isso normalizar a vol. Então, se o Bitcoin cair 30%, meu fundo vai cair 15%, 18% ou 12%, como a gente já teve casos aqui. Né? Então, não é que o Bitcoin vai cair, meu fundo vai subir, porque a gente não faz um reversal nesse nível. Mas ele é um fundo que ele busca normalizar essa vol justamente para esse tipo de cliente que ainda tem receio de uma alocação nesse mercado. A gente tem o QR Blockchain Assets que faz isso com mais de 300 ativos dentro do universo de cripto, todas contrapartes reguladas. E eu acho que o principal ponto que é muito interessante é que a nossa estrutura de custódia hoje é uma das estruturas de custódia mais utilizadas. Tanto é que a BlackRock usa a mesma estrutura de custódia. A diferença é que a gente tem 1,5 bi de real sob gestão e a BlackRock só em cripto tem 40 bi de dólares sob gestão. Mas a solução de custódia é a mesma. E a gente tem outro fundo que a gente chama QR Crypto Factors, a gente está renomeando para QR Bitcoin Hedge, em que ele faz o mesmo processo de alocação sistemático, plugado na blockchain, só que ele opera só Bitcoin. E o benchmark dele é em Bitcoin. Porque a gente acredita que nesses momentos de agressividade, de volatilidade, a gente consegue trazer um retorno melhor que o Bitcoin e a gente só cobra performance se a gente for melhor que o Bitcoin. Além disso, aqui a gente tem 4 ETFs setoriais, a gente acredita muito em ETF, a gente acredita que ETFs são uma ótima porta de entrada para cripto, tanto que BTC11, o QTH11, o QSOL11 e o QDF11, que são ETFs respectivamente de Bitcoin, Ethereum, Solana e DeFi. Então, com isso, esse mix de ETFs com porta de entrada em cripto e um fundo que ele normaliza essa vol e traz um retorno mirando muito longo prazo, em um processo bem estrutural, a gente acredita que você consegue ter uma exposição muito boa em cripto e construir um patrimônio ali em relação a cripto crescente ali ao longo dos anos e fazer parte da construção desse mercado. Obrigado. Agradecer o Murilo, a QR Asset, por ser nossa parceira, estar aqui presente na Smart Summit. É sempre um prazer ter vocês por aqui e agregando conhecimento. Espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas. Procurem a QR Asset, que lá tem uns fundos bacanas, tem as próprias, né, as ETFs. E aguardo vocês, né, aqui no stand. Muito obrigado. É isso, pessoal. Também olhem nossas redes sociais, tanto Instagram, para quem olha ainda LinkedIn, nosso próprio site. A gente tem newsletters, a gente publica essas newsletters semanais. Faça parte, a gente tenta trazer muito mais do que só mais uma gestora, mas trazer o educacional e tudo que está acontecendo nesse setor. Muito obrigado.